Olá, irmãos, almas queridas do Centro Espírita André Luiz, CEAL. Votos de muita paz e iluminação espiritual para todos. Vamos refletir sobre o alívio das preocupações e do medo, né, que às vezes acompanha. As preocupações são acompanhadas de um medo. Medo de questões materiais, de questões espirituais, questões psicológicas. Temos visto no mundo atual, no momento que estamos passando, intenso sofrimento. Muitos, a ação das preocupações, do medo, que criam um campo de vibrações capaz de potencializar o sofrimento individual e coletivo. Porque o nosso pensamento toma forma, tem imagem, né? Tem cor. Pensamento é sintonia. Pensamento é uma forma, uma força viva, uma onda eletromagnética. Daí, meus irmãos, a crescente incidência de distúrbios também, de transtornos emocionais e espirituais que temos visto na sociedade. Muitos irmãos passando em situações constrangedoras devido à obsessão, devido a tantas questões psicológicas também, como a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, devido a tantas angústias que tem passado pelo momento atual. Ter medo, nós sabemos que é natural, a ansiedade até certo ponto também, mas tem uma medida, né? Às vezes não podemos confundir preocupação com previdência. Preocupação em excesso traz medo e o medo amplia a ansiedade. Preocupação é uma ocupação antecipada de algo que não ocorreu e às vezes, talvez, nem poderá ocorrer, talvez não vai acontecer. Então, preocupação de algo que gostaríamos de controlar, que nós queríamos evitar que aconteça, até certo ponto é normal, é um cuidado. Mas o excesso, né? Projetar a preocupação no outro, em tudo que a gente faz, não está nos preservando. Preocupação em excesso, além do medo e ampliar a ansiedade, você perde também a autoestima, perde o contato com a realidade. Às vezes também você está preocupado, o que que o outro vai pensar de mim? Será que eu dou conta? E se os outros me fizeram mal, abusaram da minha boa vontade? E se o outro fizer isso, fizer aquilo? O outro sabe mais do que eu preciso alcançar o que o outro alcançou. Fulano é da mesma idade que eu e está melhor, e olha onde eu estou. Eu não consigo, eu não sei, e se eu errar? Então, são essas questões, essas falas internas, que às vezes você até exterioriza. Essa preocupação e se der errado. Os outros vão falar de mim, vão rir de mim. Eu não sou tão bom assim. No cerne de todo o processo de ansiedade está um sentimento chamado medo. Medo e ansiedade são irmãos. Isso intensifica quando a gente não recolhe a oração,
o exercício da entrega, da confiança no Pai, no Criador. Ah, tem ansiedade. Ansiedade é uma coisa boa ou ruim? Depende como eu lido com ela, como eu utilizo. Assim é com o medo, assim é com as preocupações. Quando qualquer sentimento ou emoção bem canalizada se transforma em prudência. Por exemplo, o medo canalizado se transforma em prudência, em equilíbrio, nos auxilia a discernir qual o comportamento adequado, né? Mas tudo em excesso vai nos perturbar, nos desequilibrar, nos tirar paz e atrair irmãos que vibram naquela mesma sintonia. Não permitir que a nossa vida, né, gire em torno dos conflitos para não perdermos a capacidade de pensar, de discernir, de agir. Porque quando nos conectamos com essa energia, com essa psicosfera, né, ao nosso redor, porque os nossos vizinhos estão também vivendo assim, os nossos colegas de trabalho, alguns familiares, não nos conectarmos nesse campo do medo, porque se assim fizermos, entraremos em pânico. Então, primeiro eu preciso identificar essas situações, identificar quais pensamentos, imagens que dão início a essa preocupação. E eu preciso também contestar os pensamentos preocupantes. Se um pensamento vier, converse. Acolha esse pensamento. Por que eu estou tendo essa preocupação? Se a espiritualidade amiga está comigo, meu mentor espiritual me intui, me inspira através de um pensamento que eu penso que é meu, mas é ele me intuindo, me inspirando, através dos sonhos, através de uma página de um livro, uma leitura edificante, através de uma palavra amiga de alguém, através de uma palestra, de uma música. Então, conteste esses pensamentos preocupantes. Pense na providência e na previdência divina. As preocupações, elas podem ser banidas, desviando a nossa atenção delas. Quando fazemos reflexões construtivas, teremos soluções positivas para a nossa vida. Porque nós temos um benfeitor espiritual, um Pai que é por amor e bondade. Um Pai de amor, bondade, justo, bom e justo, que é Deus. Então eu preciso observar esses pensamentos, observar as minhas ações. Faz-se necessário nos percebermos diante dos pensamentos e ações que estamos tendo. Isso vai nos auxiliar. É como uma profilaxia para evitar doenças, não só doenças físicas, doenças mentais. E não só doenças mentais ou espirituais, mas as doenças também que aparecem nos órgãos, no corpo físico, né? Então, o efeito decorrente do medo em excesso, da preocupação em excesso, ele desequilibra mentes frágeis que ficam impressionadas. Às vezes conhecemos alguém que se impressiona com tudo, vê a notícia no jornal, já corre em casa e quer se trancar, e quer preocupar, quer prevenir tudo. Vem alguém e fala alguma coisa, a pessoa já fica com medo do que lê, do que ouve, do que vê, do que pensa, do que sente. Às vezes esse medo em excesso pode ser a mediunidade se aflorando, a, a aproximação de irmãos desencarnados que estão sentindo aquilo e você está sentindo o que não é seu. Mas o médium, ele capta, né? Uma antena. Ah, como é que eu posso saber, Gênia, se isso é meu ou não? Autoconhecimento, né? Analisando os pensamentos, se conhecendo as suas emoções, o seu comportamento, os seus gostos. Autoconhecimento é necessário para o mundo atual. Indo na casa espírita, passando pelo atendimento fraterno, passando por um tratamento espiritual. Se for espiritual, será auxiliado lá na casa espírita. Se for seu, também será um auxílio, porque os irmãos
vão te intuir, te inspirar. E também, meus irmãos, a gente tem as ferramentas da psicoterapia para nos auxiliar também. Temos as ferramentas espirituais que a doutrina espírita nos traz, o Evangelho de Jesus, temos o autoconhecimento, o autocuidado. Então, coisas insignificantes às vezes se agigantam quando a gente alimenta. Elas tomam um volume, fazendo-nos ver situações distorcidas. Então, nós podemos ter uma atitude positiva diante da vida. Havia uma história que é o seguinte: uma senhora, ela precisou sair de casa, passar no costureiro, né? Provar um vestido para ir a uma festa com seu esposo. O seu carro estava na oficina. Ela telefonou ao marido e pediu que ele fosse buscá-la. Ela falou: são 3 horas da tarde. Por favor, venha me buscar. O marido, como estava ocupado, falou: vou chamar um táxi, porque é mais seguro. E ali ela chama um táxi e deveria estar de volta em casa por volta das 6 horas. Mas ela falou para o marido, toda preocupada: como eu vou de táxi? Meu bem, se eu não chegar em casa até às 6 horas, por favor, me procure. Sabe, essas pessoas que tudo sai e tem medo de não voltar, de acontecer alguma coisa. Então ela falou que às 15 horas estaria de volta. Mas se desse às 18 horas ela não tivesse chegado, que ele começasse a procurá-la pela cidade. Então ela vivia atemorizada pela violência que a gente está vendo nas grandes cidades, até mesmo nas pequenas. Temia ser assaltada, sequestrada, maltratada. Esse cuidado é normal, mas até que ponto? Então ela chamou o táxi até o ateliê, provou a roupa, conversou com as amigas, retornou para casa. Quando saltou do carro em frente à sua casa, ela deu alguns passos e olhou na direção do portão e percebeu que no portão da sua casa tinha um homem. Esse homem a observava de forma estranha. Ela ficou preocupada. Seu coração começou a acelerar, a bater violentamente. Ela olhou para trás. O táxi já tinha desaparecido na rua, já tinha dobrado a esquina. Deu mais uns passos, insegura, indo em direção à sua casa, e o indivíduo que estava no seu portão começou a seguir. E ela passou direto do portão de casa e começou a sentir um pavor. Ela falou: alguém está me seguindo. A pessoa que estava parada no portão começou a me seguir, porque ela estava voltando, né? Ela foi, viu, quando ela viu a pessoa estranha, ela deu meia volta. E aí, a pessoa que estava no portão começou a segui-la. Ela apressou o passo na direção da rua. Alguém com certeza haveria de socorrê-la, vendo que ela estava sendo seguida. Ela falava: alguém precisa me salvar daquele homem, que deveria ser um assaltante, um ladrão, alguém que vai me fazer mal. Percebeu que ele continuava atrás dela, ela começou a correr. Começou a correr, correr, e o homem também correu atrás dela e deu um grito: ei, sua boba, aonde é que você vai? Sou eu, seu marido. Isso poderia acontecer conosco, dependendo do horário, se estava escuro, se a gente tem problema de vistas e não consegue ver a distância. Então, essa história poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Quando a gente começa a ter uma preocupação excessiva, o medo, a gente começa a se preocupar com tudo. Acha que tudo que acontece do que a gente vê na TV, nos noticiários, poderia ser comigo. Quando a gente não procura, todo momento, fazer esse momento do silêncio, silenciar a mente para ouvirmos a voz de Deus dentro de nós. Isso gera um desgaste emocional, de nos ocuparmos antes do tempo com as coisas, com as pessoas.
Às vezes a gente vê mãe que já está preocupada com o futuro do filho e o filho só tem 2 anos. Ela já está preocupada quando ele tiver 18, com a violência lá fora, que ele vai para a festa, que ele vai para a faculdade, que ele vai morar em outro estado, em outro país. Calma, gente. Né? Começa a causar insônias, angústias, pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Tem uma frase que foi Jesus que nos deixou, que fala: cada dia basta o seu mal. O amanhã a Deus pertence. É isso. Não confundamos preocupação com previdência. Prudência não é preocupação. A gente faz o que está ao nosso alcance e ora a Deus entregando a Ele. Jesus nos ensinou isso. Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Né? Sermos sensatos, moderados. Previdência é uma coisa sensata, é moderada. Mas preocupação em excesso é irracional, às vezes nos tolhe como indivíduo, como espírito imortal que somos. Prejudica os nossos projetos espirituais. Nós nos comprometemos antes de reencarnarmos, que aqui faríamos. No livro Temas da Vida e da Morte, da benfeitora Joana de Ângeles, lá tem um capítulo, Medo e Responsabilidade. Medo e responsabilidade. Perdão, Temas da Vida e da Morte é do Manuel Filomeno de Miranda, né? De tanto ler Joana de Ângeles, acabei trazendo Joana, é do Manuel Filomeno de Miranda. Temas da Vida e da Morte. O capítulo é Medo e Responsabilidade. Lá o Miranda, né, Filomeno, nos diz que, tendo a origem no espírito enfermo, o medo decorre de 3 causas fundamentais. Ou seja, né, então, o medo excessivo, aquele que nos adoece, também tem a origem no espírito adoecido. E ele fala dessas 3 causas, que o medo pode ser de conflitos herdados, de existência passada, né? Quando atos de sentimentos de culpa se desencadeiam, arrependimento, coisas que não foram reparadas, emoções que não foram reparadas em vidas passadas, em ações que fizemos em vidas passadas. Pode ser uma das causas. A outra é o sofrimento que foram vivenciados no além-túmulo, ou seja, desencarnamos e quando desencarnamos da vida anterior, a gente passou por muitas situações pós-morte e também vindo de culpas, consciências culpadas, né? De martírios que passamos, são cobranças às vezes que trazemos em nós. A outra questão que Filomeno nos traz é o desequilíbrio da educação na infância, da atual reencarnação. Desequilíbrio da educação na infância atual. O desrespeito dos nossos genitores e familiares para conosco, quando estávamos formando a nossa personalidade da infância para a adolescência, ou na primeira infância para a segunda infância, né? Que ali criamos fantasmas, foi fomentando em nós, né, o temor, em virtude da indiferença pessoal no trato doméstico, ou da agressividade adotada conosco. Isso tudo está lá no livro Temas da Vida e da Morte, Medo e Responsabilidade. Olha, quanto de nós podemos trazer isso de outras vidas, como pode ter sido de um sofrimento pós-morte, pós-túmulo, né, no além-túmulo, como pode ser algo desta encarnação, devido à nossa educação, do que os nossos pais, genitores ou quem cuidou de nós na infância nos deu pensando que estava fazendo uma coisa certa, amorosa, e não estava, né? Então a nossa atenção e os maiores cuidados que devemos ter devem ser voltados ao ser imortal que somos, ao espírito imortal que somos. Progredir intelectualmente, mas também moralmente. Nós precisamos ir em busca e conquistarmos
valores elevados. São as virtudes que Jesus tanto nos veio ensinar. Desenvolvermos qualidades da alma, virtudes, através das sublimes lições do Mestre Jesus, do divino amigo, do amigo inseparável de nossas vidas. Então, é possível combater o medo, a ansiedade e as preocupações? Sim. Dependendo do estágio, o medo se combate orando e agindo. Fazendo tratamento na casa espírita, água fluidificada, tratamento do passe, desobsessão. Às vezes, dependendo do caso, você vai precisar de outras ferramentas, como a psicologia, a psicoterapia, a psicanálise. Mas é importante que você se autoconheça. Às vezes vai precisar, além da doutrina espírita, da psicologia. O importante é que você procure ajuda. Meu irmão, minha irmã, coração amigo, alma querida. Não sofra sozinho, isolado, no seu lar, no seu local de trabalho. Por medo de se autoconhecer, por preguiça, uma preguiça moral, uma obsessão espiritual. Combater essa preocupação excessiva, orando e agindo. A confiança em Deus. Trabalhar a confiança em Deus. Porque foi Ele que nos criou e criou tudo que existe no universo. Refletir com calma a respeito do medo. Se não conseguir sozinho, busque ajuda. Atendimento fraterno, psicoterapia. Busque ajuda para você entender as causas. Se você conseguir sozinho, comece a preocupar, passa pelo crivo da razão. Por que eu tenho medo disso? Talvez você encontre as respostas. Ore e age. Seja quais forem, seja qual for, de que ordem for as causas do seu medo, exercite mentalmente nos processos de eliminação. Oh, eu tenho medo disso. Se eu tenho medo disso, mas eu não tenho contato com isso, por que eu tenho medo? Começa a pensar, eu sou um filho de Deus. Nada vai acontecer comigo se não for com a permissão de Deus. Uma folha não cai de uma árvore sem a permissão do Pai, do Criador. Oremos, meus irmãos. Entregamos, nos entregue. Melhor, entregamos-nos. Façamos a nossa entrega a Deus. Entrega-te a Deus. É uma atitude que nós dispomos, que nós precisamos ter para enfrentar qualquer situação com pensamento positivo, pensando que você não é sozinho, que você foi criado por amor, por um Pai amoroso, bom e justo, e que Ele criou e te entregou nas mãos de Jesus, o nosso guia espiritual, o governador da terra. Guardemos essa certeza. Isso precisa ser exercitado, não é só falado. É pensado e exercitado. Você se acolhendo, se autoacolhendo, se autoconsolando. Eu sou um filho de Deus, muito amado, um espírito imortal. Eu vim aqui para vencer. Eu estou aqui no planeta Terra para vencer. Vencer as minhas próprias limitações que eu trouxe de vidas passadas. Vencer a mim mesmo sobre as situações da minha infância, dessa atual existência, da minha juventude, do ontem. Guardemos a certeza de que Deus vela e guarda por cada um de nós. Guarda as nossas vidas. Tudo neste planeta. Tudo neste planeta pode ficar além do controle dos homens. Tudo aqui pode ficar além do meu controle, do seu controle, do controle dos políticos que governam o Estado, o país, que governam as nações. Tudo pode ficar além do controle
do seu lar, do seu trabalho, do controle dos homens. Mas nada, nada, nada mesmo escapa ao comando, ao controle do Criador, de Deus, do Pai. Você precisa desenvolver isso. Nos momentos de aflição, busca uma página, uma música, um pensamento, para que você não deixe que isso tome conta de você. Leia uma frase ali do Evangelho, ouça uma música. Temos músicas espíritas belíssimas, do Tim Vanessa, por exemplo, Cacá Rezende, e outros irmãos que são tantos grupos e cantores, artistas espíritas. Temos livros de mensagens. Ouça uma música edificante. E lembre-se, o Senhor é meu pastor, e nada, e não nos faltará. Nem nada nos faltará, e Ele não nos faltará. Isso é uma atitude que nós podemos colocar, implantar em nossa vida diária, exercitando, levantando e caindo, caindo e ficando de pé, soerguendo, como fala a benfeitora Joana de Ângeles, para estarmos cada vez mais donos, conscientes e também ser espiritual que somos, controlando tudo que se passa dentro de nós, não fora de nós. O que está fora da gente, a gente não tem capacidade de deter o tempo, a natureza, as pessoas e as situações. Nós não temos esse poder, mas a gente tem o poder de nos conter, de nos deter, de nos melhorarmos, de sermos melhores. Transformação não é destruição. Transformação é reconstrução. Reforma íntima é isso. Reformar não é destruir, é reconstruir, é reformar da nova forma. Nós podemos trabalhar todo dia a nossa reforma íntima, vendo que aquilo não está bom, melhorando. Pensamento negativo, substitui por um pensamento positivo. Uma atitude negativa, ore, peça ajuda ao seu mentor espiritual. Peça ajuda a alguém para te acolher, te orientar e depois tome as rédeas da sua vida. Lembre-se, tudo neste planeta pode ficar além do controle dos homens, mas nada, nada escapa ao comando de Deus. Deus é amor. Então, o que eu indicaria se você sofre do medo excessivo, se você nesse momento não tem condições de pagar um psicoterapeuta, procura a casa espírita, faz um tratamento. Pode ser a mediunidade, pode ser a mediunidade aflorando. Busque visualizações terapêuticas para te ajudar antes de dormir. Divaldo Franco tem alguns áudios. Encontro com Jesus é simplesmente maravilhoso. Tem o capítulo 25 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. Ó, como essa palestra está gravada, tem como você anotar tudo e pausando. Visualizações terapêuticas, os áudios de Divaldo Franco. Um deles é Encontro com Jesus. Maravilhoso, consolador, acolhedor. O nome já diz, Encontro com Jesus. Tem o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6. E tem o livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles. Tem Autodescobrimento, O Homem Integral e Momentos de Iluminação. E tem as passagens do Evangelho, tem a coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina tem tantas ferramentas, meus irmãos. Tem o livro Renovando Atitudes, do Hamed. O Mestre Jesus está de braços abertos, nos convidando, vinde a mim todos que estão aflitos, desesperados, todos que estão no momento de desconforto espiritual e mental, em aflições. Vinde a mim, que eu vos aliviarei.
Isso é trabalhar, vem também para trabalhar a nossa fé. A fé abre esse fluxo divino, um fluxo que nos alimenta, que nos sustenta. Ter fé também nos dá proteção, porque a gente confia que nós estamos nos braços do Pai, do Criador. Nada mais, nada menos que Ele, quem nos criou. Oremos a Deus e façamos essa entrega. Votos de muita paz, iluminação espiritual e consolo no seu coração. Busque a Jesus. Busque a Jesus. Fiquemos com Ele. Fiquemos com Cristo. Fiquemos em paz. Votos de muita paz. Gratidão.